Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática em Cores. Eu sou o professor Ricardo e no vídeo de hoje estaremos fazendo o estudo de uma equação algébrica através do volume de uma caixa. Faremos o comportamento da função que representa quando essa caixa está cheia e analisaremos simultaneamente no gráfico GeoGebra o volume dessa função. Nós vamos observar que dos três resultados encontrados, um não nos interessa. Faremos também a análise das possibilidades de valores das raízes, utilizando o Brioche-Ruffini, e construiremos essa função em 3D, utilizando o software GeoGebra. Então, vem comigo! Eduardo construiu uma caixa em formato de bloco retangular, sem tampa, a partir de uma folha retangular de cartolina que media 33 por 20. Temos aqui os valores, 33 por 20. Recortando um quadrado em cada vértice do retângulo, conforme mostra a figura. A questão é que nós não sabemos a dimensão desse quadrado, né? As dimensões desse quadrado. E aí a gente acaba chamando aqui, ó, de dimensões x por x em cada canto, né? Pronta a caixa, seu colega Toninho perguntou qual era a medida do lado do quadrado recortado. Eduardo respondeu: vou lhe dar uma pista. A caixa fica completamente cheia se você despejar um saco de 1,05 litros, que é a mesma coisa que 1.050 centímetros cúbicos de areia. Lembrando que 1 litro é a mesma coisa que 1 decímetro cúbico, né? Então, para passar de litro para centímetro cúbico, você multiplica por 1.000. Como Toninho deverá proceder para descobrir a medida do lado do quadrado? Então, assim, nós temos que o comprimento todo é 33. Se você arranca x de cada lado do comprimento, vai sobrar 33 menos 2x. Da mesma forma, a largura. Se você tem uma largura toda de y e você retira duas medidas x, o que é que sobra? 20 menos 2x. Ora, no momento que tu dobrar as laterais da caixa, essa altura vai ser x, né? Que é justamente a medida do lado do quadrado. Então, você tem aí uma caixa de dimensões 30 menos 2x de comprimento, 20 menos 2x de largura e x de altura. Dessa forma, qual será o volume dessa caixa? Vai ser x que multiplica 33 menos 2x, que multiplica 20 menos 2x. E aí vamos desenvolver aqui essa expressão do volume. Bom, esse 33 vai multiplicar... Eu vou deixar esse x quieto por enquanto, tá? O 33 multiplica o 20 menos 2x e o menos 2x. E esse menos 2x multiplica aqui o 20 e o menos 2x. Então, vamos repetir aqui o x, né? E aí o primeiro produto, 33 vezes 20, dá 660. 33 vezes 2 dá 66. 2x vezes 20, 40x. Menos por menos dá mais. 2 vezes 2, 4x quadrado. E aí meu v de x será x que multiplica. Já vou colocar ordenado aqui. 4x quadrado menos 66 com menos 40 dá menos 106 mais 660. E agora, esse x que estava fora vai multiplicar todo mundo que está dentro, né? Então, 4x ao cubo menos 106x quadrado mais 660x. Então, essa é a minha expressão do volume. Agora, tome cuidado, né? Você não pode dividir isso daí por 2.
porque você tem uma função que está representando o volume. Então, se você dividir por 2 só o segundo membro, você teria que dividir por 2 também o primeiro membro, que não faria sentido escrever v de x dividido por 2, tudo bem? Então, a expressão do volume fica exatamente dessa forma. E aí, a gente não teria muitos argumentos aí para desenrolar essa expressão, porque eu preciso de um valor definido para o volume. Então, aqui no GeoGebra, nós estamos representando o comportamento dessa função volume, né, que nós encontramos, que é 4x ao cubo, menos 106x² mais 660x. Então, esse é o comportamento dessa função que representa o volume. Então, de 0 a 10, né, faz sentido se falar em valores de x, né, porque o gráfico fica numa posição positiva. À esquerda do zero não faz sentido, porque o volume seria negativo. E de 10 até um valor aqui próximo de 16, né? 16, alguma coisa, né? Você teria o volume negativo, que também não faria sentido. Então, a partir desse 16, alguma coisa, é que você teria um resultado positivo. Agora, você precisa ter cuidado com as dimensões da peça, né? Porque perceba que ela tem dimensões também definidas, né? Então, não é qualquer valor de x que você pode usar também, né? Apesar de o GeoGebra indicar aqui vários valores. Percebe, por exemplo, que se o x for igual a 10, a largura fica 20 menos 20, que é zero. Então, não faz sentido. E se, por exemplo, você chegar a um valor que torne alguma das dimensões negativas, então também não faz sentido, tá? E para isso, nós vamos seguir a dica, né? Que diz que se você pegar esse volume e igualar a 1050, você terá as possíveis dimensões. Então, nós vamos pegar aqui 4x ao cubo menos 106x² mais 660x e vamos igualar a 1050. Aí, claro, né, dessa vez, né, você pode dividir por 2, né? Então, vai sobrar aqui 2x ao cubo menos 53x² mais 330x. Aí eu já vou passar esse resultado dividido, né? Dá 525. E aí isso é igual a zero. E aí qual é o problema dessa função, né? Desse polinômio de índice 3? Você precisa descobrir alguma raiz para esse polinômio. Então, dentre as possíveis maneiras que a gente poderia fazer isso, eu vou mostrar como é que a gente pode investigar utilizando uma planilha do Excel, beleza? Então tá aqui, ó, representei a função, né, que é o que a gente quer, e aí eu estou colocando, por exemplo, para x igual a 1, e estou pedindo para que a planilha ela faça o cálculo, né? Que ela mostre quanto que é 2 vezes esse valor que aparecer para x que está no B5 ao cubo, menos 53 vezes esse mesmo valor ao quadrado, mais 330 vezes esse mesmo valor, menos 525. Eu estou querendo que o resultado dê zero, porque quando esse resultado der zero, eu encontrei uma primeira raiz, ok? Bom, esse aqui claramente não deu zero, né? E aí, vamos colocar para x igual a 2 e vamos ver quanto que ele diz. Também não deu zero. E aí eu seleciono tudo e agora eu vou arrastá-lo, porque aí ele vai fazendo o cálculo automático, tá? Então, ó, não dá zero, não dá zero, só valor negativo e nada, né? Não estou encontrando zero e os valores me parece que eles estão aumentando o tempo todo, né? Bom, então, o que é que eu tiro de conclusão disso? Que a minha resposta não é um número inteiro, será um número decimal. Então, vamos supor, por exemplo, que aqui seja 1,1 e aqui seja 1,2. Então, vamos agora puxar dessa forma. Não está dando zero,
novamente, ó, por enquanto não está... Opa! Encontrei, olha aqui, ó. Encontrei um primeiro resultado interessante, né? A planilha do Excel está me dizendo que quando o x é 2,5, o resultado disso tudo aqui é zero. Significa que nós acabamos de descobrir uma raiz. X é 2,5. E aí, como eu sei que eu vou ter 3 respostas, eu já sei que x1 é 2,5. Se eu substituir nessa função, ela vai dar zero. E aí, para a gente descobrir as outras, nós vamos utilizar o dispositivo de Briotti-Ruffini, como a gente já viu. Então, vamos armar aqui a tabela do dispositivo. Então, está aqui o meu dispositivo armado, né? 2,5 ele representa aí a raiz, né? Daí a gente baixa o 2, porque está aqui, ó, 2 menos 53, 330, menos 525, e aí o 2,5 vai multiplicar o 2 e vai somar com o menos 53. Então, fica menos 53. Nós vamos obter menos 48. Daí, agora, esse menos 48 nós vamos multiplicar pelo mesmo, 2,5, e vamos somar com 330. Nós vamos encontrar 210. E aí, o último produto tem que dar 525 positivo, né? Então, multiplicando por 2,5, 525, menos 525 é zero. Eu estava esperando que desse zero, porque 2,5 é raiz, né? E aí, o que vai sobrar é uma expressão que representa uma função com grau menor que ao cubo. Então, grau menor que ao cubo é ao quadrado, né? Então, nós vamos obter 2x² menos 48x mais 210 igual a zero. Vamos dividir aqui por 2 para facilitar, né? x² menos 24x mais 105 igual a zero. Vamos fazer aqui o delta. b² menos 4ac. E aí esse 24 ao quadrado dá 576, né? Acabei multiplicando duas vezes aí. Menos 4 vezes 105. 4 vezes 105, que é 420. 420. Então, fazendo aí a subtração, 576 menos 420, a gente obtém 156, e a raiz quadrada disso vai dar um valor bem estranho, né? Vamos ficar com 12,49 aproximadamente. Acho que tá bom, né? Então, raiz quadrada de delta, aproximadamente 12,49. E aí nós vamos ter que x é menos b, então 24, mais ou menos 12,49, dividido pelo dobro de a, que no caso aqui é o dobro de 1, que é 2, né? E aí nós vamos encontrar agora as outras duas raízes, né? Que é o x2, que vai ser um valor aproximado, né? 24 mais 12,49 dividido por 2. E a outra raiz, nós vamos chamar aqui de x3, né? Vai ser 24 menos 12,49. E também isso aqui vai ficar dividido por 2. E aí vamos ver quais os valores aqui encontrados para essas raízes. Então, 24 mais 12,49 dividido por 2 dá 18,24 aproximadamente. E a outra, 24 menos 12,49 dividido por 2
dá 5,76 aproximadamente. Então, essas seriam as duas raízes, né? Então, significa que a minha função, ela tem 3 raízes, né? A primeira, que foi 2,5, que a gente encontrou utilizando o teste na planilha, e as outras duas, que são esses valores. E aí nós vamos mostrar os 3 agora no GeoGebra. Então, tá aqui. Percebe que esse polinômio em verde, né? Ele está representando o polinômio que eu igualei àquele volume de 1050. Ele é diferente desse azul que a gente ocultou por enquanto. Então, no polinômio em verde, quais são os 3 lugares em que ele toca o eixo x? Está aqui, ó, ponto A, que é 2,5, que foi aquela primeira raiz que a gente encontrou. Ponto B, 5,76, que foi a segunda raiz. E ponto C, 18,24. Agora, qual é o problema? Esse 18,24, para o volume da peça, não faz sentido. Vou fazer ele aparecer agora. Por que não faz sentido? Vamos olhar aqui para a peça novamente. Olha aqui para a minha peça. Uma das dimensões é 20 menos 2x. Se você substituir o x por 18,24, vai dar mais ou menos 36, né? 36, alguma coisa. 20 menos esse valor vai dar negativo. Então, essa medida, 18,24, não faz sentido. Então, a gente só tem, na realidade, 2 dimensões, que é o 2,5, ele serve como resposta, né? E o 5,76. Então, ele também serve como resposta. 18,24 não pertence à solução, porque se tu joga esse valor em uma das dimensões, o resultado da dimensão fica negativo, o que não faz sentido. E o volume, basta você fazer uma reta perpendicular aqui, passando por A, passando por B, e eu não vou nem fazer passar por C, porque a gente já identificou que esse volume, apesar de existir, né, ele não nos serve porque não bate com a dimensão da caixa. E vamos ver quanto que é esse volume. Vamos colocar aqui. Tem que dar o 1050, né? Tá aí, ó, com 2,5 tá dando 1050. E com esse valor 5,76 tem que dar também 1050. E aí, com isso, nós descobrimos as 2 possíveis dimensões para a caixa, né? 2,5 e 5,76, que seria uma outra raiz. Essa terceira raiz não serve, só lembrando, né? Se eu fizer passar pelo ponto C e se eu fizer a interseção, vai dar bonitinho aqui o 1050, tá? Mas, repito, apesar do volume existir de dar 1050, 18,24 não faz sentido para a dimensão da caixa, porque se você substituir vai dar um valor negativo. E essa é a nossa figura, né, do que seria essa caixa com as dimensões, né? Então, ó, se você fizer caminhar aqui o valor das dimensões definidas aí para x, né, você percebe que em alguns nem aparece a peça, porque seria um valor negativo, né? E ó, depois do 18 também ela nem aparece, porque não faz sentido se falar em uma caixa com essas dimensões, mas aí funciona, ó, quando o valor, a peça ela começa a existir, ó, quando o valor é um pouquinho menor que 10, né? Então a sua caixa ela vai existir com esse valor menor que 10. E no caso da nossa questão dá certo com 2,5, né? Tá aí, ó, com 2,5. Esse seria o formato da nossa caixa. E tá aqui as dimensões, ó, 28, 15 e 28. E ó, o volume, ó, 1050, um pouquinho a mais, porque é aproximado aqui. E o outro, quanto que é o outro? 5,76, né? Então, vamos parar aqui no 5,71, 72, 74. Tá aí. Então, esse seria o segundo formato da nossa caixa. Beleza? Então, tá aí a nossa figura, né? Em 3D.
Esse seria o formato em questão, né? E espero que vocês tenham entendido e até a próxima.